Seria até um pouco equivocado dizer que jornalistas e comunicadores conhecem bem, né? Mas, enfim, seria uma obrigação os profissionais de comunicação terem informação de qualquer assunto que vai abordar. Porém, se essa informação fosse mais clara, se os próprios comunicadores, jornalistas, tivessem esse interesse em conhecer um pouco a lei, claro que a cobertura faria toda a diferença, porque o que a gente tem de informação equivocada é justamente pela falta do conhecimento do que se trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é notório em qualquer campo da comunicação, seja televisivo, rádio, TV, internet. Os dados que são mostrados, o foco que tem sido dado, de fato, tem sido na redução da maioridade penal. É um tema polêmico, que a sociedade, a comunidade, de forma geral, ainda tem muita o que saber de fato do que se trata. E, de fato, o Estatuto, quando é abordado, ele vai em cima de números. E os números que estão sendo mostrados são os números de redução, a violência. E há um equívoco muito grande em dizer que a redução vai favorecer o baixo nível de violência que temos no país. Então, é um pouco contraditório até dizer que o Estatuto é contemplado nas notícias quando se fala apenas de um prisma, que é a redução. Os meios de comunicação, de forma geral, eles têm um papel fundamental em formar opinião, né? Os meios de comunicação são formados por profissionais que têm o dever de informar, levar informação, seja de qualquer tema for. Então, obviamente que toda a imprensa, todos os meios de comunicação deveriam fazer uma cobertura pautada no que de fato a sociedade precisa conhecer, o que são os direitos da criança e do adolescente, o que precisa de fato o poder público e a sociedade geral realizar para que seja efetivado todos os direitos que o ECA, o Estatuto, garante. Então, sinceramente, eu acho que seria importante que todo o contexto da comunicação tivesse um olhar diferenciado para essa lei, como para outras, que a gente também não vai se levar em consideração, que a mídia também ela muito abrange todos os temas que a sociedade precisa ter informação. Mas aí eu acredito que ter um olhar diferenciado para o Estatuto da Criança e do Adolescente é importante, principalmente nesse contexto agora, de 25 anos. O que tem sido feito para a mídia colaborar nessa educação para os direitos da criança e do adolescente, para o diferencial acontecer na vida de milhares e milhares de crianças e jovens e adolescentes que têm os direitos todos os dias violados. Hoje a cobertura tem sido, inclusive, eu acredito que em alguns estados, por esforço de algumas organizações, alguns profissionais de comunicação que já têm um olhar mais crítico e com um desejo de mostrar o que de fato significa o Estatuto da Criança e do Adolescente, então acho que já tem uma cobertura diferenciada. A gente já tem alguns estereótipos, alguns preconceitos sendo deixados de lado, porque há um crescimento nessa perspectiva de olhar e divulgar o Estatuto de forma diferente. Mas, assim, algumas questões ainda são colocadas de forma equivocada. Não seria, talvez, verdades ou mentiras ou meias verdades, mas equívocos, porque quando você não conhece algo, você vai colocar aquilo que está sendo dito de alguma forma. E os meios de comunicação têm esse papel de levar a informação, formar a opinião, e quando você leva essa informação de forma não clara, as pessoas tendem a repetir. Então, por exemplo, hoje o foco na área da infância e da adolescência tem sido a redução da maioridade penal, dos 18 para os 16 anos. Então, e a justificativa, principalmente de quem faz as leis, né, quem está fazendo com que essa reflexão seja feita para reduzir a idade, é de que essa redução vai diminuir a violência ou vai gerar outras facilidades em relação às dificuldades, aos desafios que se tem com a juventude e com o adolescente. Isso sim, acredito que é uma inverdade, porque não é só o Brasil, mas outros países, outros contextos já dizem que isso não vai ser claro para que, reduzindo a maioridade penal, a violência vai ser diminuída. Então, uma das questões são essas. E outra coisa é dizer que a criança é responsável, o adolescente é responsável por aquilo que faz, sabendo que a criança está em desenvolvimento, né? Tem um processo não só físico, mas psicológico. Todas as pessoas que estão em desenvolvimento têm um processo lento de amadurecimento. E para a criança e adolescente isso é muito mais concreto, e o próprio Estatuto diz. Então, isso que quando diz, sabe votar, pode dirigir, tem
sabe escolher o que quer fazer da vida, mas esquece de que está em desenvolvimento, precisa de acompanhamento. E quem deve acompanhar? A família, a sociedade em geral e o poder público com políticas que favoreçam essas informações que os adolescentes não têm. E aí é muito fácil, é muito mais claro que a gente não vai dizer que é todo mundo que diz a mesma coisa, mas é muito mais fácil dizer que o adolescente sabe fazer e quando ele comete algum ato infracional, ele então tem que ser responsabilizado. Então, isso é uma inverdade que se coloca e que se precisa rever, principalmente quando se trata de comunicação através dos meios para a sociedade. Acredito que algumas instituições, principalmente alguns profissionais, têm se preocupado nessa perspectiva de fazer o diferencial, não mostrar apenas a perspectiva da violência, dos números, mas, enfim, também buscar informar aquilo que as pessoas do senso comum não têm. Então, a cobertura, acho que ela tem melhorado e em alguns estados, como eu já te falei, alguns estados têm feito um movimento nesse sentido, de favorecer aos profissionais de comunicação e jornalistas uma maior sensibilização, de conhecer o estatuto, conhecer as instituições que abordam a questão da infância e da adolescência, porque só conhecendo você pode fazer uma fala, fazer uma reflexão interessante, principalmente com os meios de comunicação, porque é muito dinâmico a questão da comunicação. Você hoje tem a internet que converge todos os outros meios de comunicação, então você está no estúdio de rádio, mas daqui a pouco você não sabe se aquela informação ficou ali apenas, mas está disseminada num ambiente que você nem imagina. Então, com essa dinâmica, acredito também que os meios de comunicação têm trabalhado de forma diferente para divulgar e dar uma outra conotação à questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que isso é um avanço e eu acredito que vai melhorar ainda mais, mas a partir do momento que o profissional, a empresa de comunicação, ela tenha esse senso crítico em relação ao que vai ser divulgado. Nesse caso, quando a gente fala da redução da maioridade penal, é muito fácil você falar apenas de um prisma, redução da violência, por exemplo. E aí, quando se vai ter cobertura, seja TV, seja rádio, qualquer outro veículo de comunicação, é muito mais tranquilo, muito mais fácil você abordar apenas pelos números. E se você vai pelos números, você deixa de abordar várias questões, vários fatores que são a raiz dos números. Porque aí você diz na televisão, tantos adolescentes cometeram ato infracional e não foram punidos, etc, etc. Mas e as causas? O que está fazendo com que a nossa juventude, os nossos adolescentes estejam mais vulneráveis a esses tipos de violência e até se envolver na prática? Então, acredito que as notícias, a cobertura tem sido muito no superficial. A superficialidade vai deixando de lado de tratar fatores. Não é que a mídia vai resolver, mas ela precisa fazer com que a sociedade entenda o que está por trás. Quando você apenas mostra os números, é muito fácil dizer, eu sou a favor de tal questão, porque você quer reduzir. Mas a redução não vai ser apenas deixando o adolescente com 16, 17 anos que cometeu um ato infracional que poderia ter sido evitado a partir do momento que ele está num ambiente educativo apropriado, tem um referencial familiar que vai lhe proporcionar uma vida mais saudável, a própria questão econômica da família, enfim, são vários fatores que a mídia às vezes deixa de lado e vai apenas no foco do número. E aí, quando você vai para número, a gente vê que a violência tem aumentado. Mas a responsabilidade de quem é? É o jovem ou tem outros fatores que poderiam ser revistos para que esses dados diminuíssem, ou até um dia, quem sabe, deixar de ser o foco das matérias. Eu acredito que o que melhoraria, o que ajudaria a uma cobertura mais efetiva e mais positiva em relação aos direitos da criança seria a pluralidade das vozes que o jornalismo tem que dar, né, no sentido de divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em muitos casos, as fontes são muito oficiais. Então, ouvir apenas um delegado, um juiz, que às vezes tem uma cabeça muito fechada, um preconceito já formado em relação à criança e ao adolescente, vai fazer com que a notícia que chega ao telespectador, ao ouvinte, ao leitor, toda essa informação vai chegar carregada de uma informação já pré-definida. Então você vai ser formado, sua opinião, a partir daquele delegado, aquele juiz que tem uma carga, né, de informações que não vai ajudar a você dizer, eu faço essa reflexão, mas eu também respeito a reflexão do delegado, do juiz. Mas quando você não tem pluralidade nas vozes, você tem apenas um ponto de vista. E comunicação, jornalismo não é para ter um ponto de vista, é para ter
essa visão ampliada, né, de vários focos, de várias fontes, e é isso que ajudaria na perspectiva de divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente.